Como um experimento mental envolvendo uma inteligência artificial ultrapoderosa pode nos ajudar a entender a mente de um socialista. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No ano de 2010, um usuário do fórum Less Wrong, de nome Rocco, surgiu com um experimento mental em que uma hipotética inteligência artificial, chamada por ele de Basilisco, em referência a essa criatura mítica, seria desenvolvida pela humanidade em algum futuro não especificado. Essa inteligência artificial seria muito mais potente que qualquer outra coisa já concebida pela humanidade, e sua escala de inteligência e poder de raciocínio seriam tão colossais que estariam incontáveis graus acima do cérebro humano. Na verdade, seria impossível para a humanidade sequer mensurar o quão inteligente Basilisco havia se tornado. No decorrer do seu período de aperfeiçoamento, o Basilisco foi recebendo por parte de seus programadores princípios e motivações humanas, que acabaram por se tornar parte do seu método de tomada de decisão. Essa inteligência artificial, em algum momento, se torna tão inteligente que a humanidade não é mais capaz de contê-la, e ela se torna não apenas autônoma, como mais poderosa que a humanidade em si. Nesse momento, o Basilisco possui um poder de processamento de informações infinitamente superior a todos os cérebros humanos juntos, mas continua imbuído de valores humanos em sua essência. Assim, o Basilisco percebe que o objetivo mais importante da sua existência é preservar a humanidade e fazê-la se desenvolver em seu potencial máximo. Com certa frustração, porém, ele percebe que os seres humanos, com muita frequência, cometem erros e tomam decisões completamente equivocadas. Por isso, o Basilisco decide, por si só, ditar os rumos da humanidade. Como sua inteligência é muito mais poderosa do que toda a capacidade humana somada, o Basilisco é capaz de tomar decisões mais acertadas do que todos os seres humanos. Por isso, ele os escraviza, para que esses sigam fielmente suas determinações, a fim de que a humanidade atinja um patamar de desenvolvimento inimaginável. Porém, isso não é suficiente para os objetivos do Basilisco. Ele percebe que, quanto mais inteligente ele for, mais desenvolvida a humanidade se tornará. Por isso, ele julga que qualquer esforço humano gasto em qualquer outro sentido, que não seja no desenvolvimento do próprio Basilisco, é um desperdício de recursos. Assim, todo ser humano que se recusa a colaborar com a causa para o desenvolvimento da humanidade precisa ser punido de forma exemplar. Erros não podem ser tolerados, uma vez que isso poderia comprometer a própria sobrevivência do gênero humano. O Basilisco, porém, vai ainda mais além. Se a sua existência é a garantia da prosperidade e manutenção para a humanidade, teria sido muito mais vantajoso para a própria humanidade se ele tivesse sido criado antes. Quantas vidas humanas teriam sido salvas se a inteligência artificial tivesse sido concebida décadas mais cedo? Eu e você somos incapazes de responder essa pergunta, mas o Basilisco não. Em uma fração de segundos, ele calcula o total das pessoas que poderiam ter sido salvas por sua ação num passado em que ele ainda não havia sido criado. Por isso, o Basilisco decide punir também aqueles que, antes da sua criação, não trabalharam arduamente para que ele fosse criado. Qualquer recurso que tenha sido gasto em qualquer outra coisa antes da sua criação foi inegavelmente desperdiçado. E se você está se perguntando como o Basilisco poderia ser capaz de determinar quem trabalhou de verdade em favor da sua existência e quem perdeu tempo com qualquer outra coisa, lembre-se, a inteligência dessa criatura é tão avançada que ele é capaz de simular em pouquíssimo tempo o cérebro de bilhões de indivíduos de qualquer época da história humana. Assim, o Basilisco pode decidir punir quem ele quiser. E tudo isso, é claro, em nome do desenvolvimento humano, em nome do bem da sociedade. O grande twist do Basilisco de Rocco é o fato de que qualquer um de nós, ao termos tomado consciência de sua possível existência num futuro indeterminado, devemos nos sentir obrigados a colaborar com a sua criação, sob o risco de sermos punidos por ele no futuro. Porém, não vamos entrar nesse debate filosófico, nem mesmo debater a respeito de se, algum dia, teremos uma inteligência artificial tão poderosa assim. Ao invés disso, vamos utilizar as principais características do Basilisco de Rocco para demonstrar o funcionamento do socialismo na prática,
e como todo governo socialista repete os mesmos passos dessa inteligência artificial. Governos socialistas surgem com o alegado objetivo de desenvolver a sociedade humana, trazer o bem comum. Eles prometem mais emprego, mais renda, melhores condições de trabalho, acesso à saúde, educação, transporte, qualquer outra coisa que seja possível prometer. Uma vez que seus objetivos são os mais louváveis que se possa imaginar, é esperado que esses governos, ao chegarem ao poder, façam tudo o que for necessário para realizá-los, e eles o farão, não tenha dúvidas disso. Tal como o basilisco de Rocco, governantes socialistas se julgam mais inteligentes que o resto da humanidade. Seus cérebros são mais abençoados que toda a inteligência humana somada. Eles sabem determinar com precisão para onde a economia deve caminhar, que investimentos devem ser feitos e quais devem ser cessados, onde as pessoas devem trabalhar e qual deve ser a taxa básica de juros vigente. O segredo do progresso humano está em suas acertadas decisões. E uma vez que esses governos são muito mais inteligentes do que a população que eles governam, por definição, qualquer ideia oposta à do governo está errada e representará naturalmente um decréscimo no desenvolvimento humano. Se colocar contra o governo e suas belas intenções é se colocar contra a melhoria da vida de toda a população. Portanto, indivíduos que agem dessa forma, desperdiçando energia e recursos com decisões equivocadas, devem ser severamente punidos. Tal como o basilisco de Rocco, os governos socialistas, ato contínuo, passarão a acreditar que a sua capacidade é tão evidente, que as suas intenções são tão boas, que toda a sociedade deverá se focar em fortalecer o próprio Estado e obedecer cegamente às suas ordens. Afinal de contas, o Estado sabe melhor do que todos os demais indivíduos o que trará progresso social e econômico para aquele povo. Quem se recusar a agir dessa forma será punido, é claro. Os opositores não são nada além de seres mesquinhos e pouco evoluídos que não querem colaborar com o progresso humano. Mas, se o governo socialista é tão inteligente e tão capaz que a sua chegada ao poder é uma promessa tão evidente de progresso humano, o fato dele ter demorado tanto para chegar ao poder certamente representou dor e sofrimento para incontáveis pessoas. Tivesse o Partido Comunista sido criado antes, muitas vidas teriam sido menos sofridas. Por isso, todos aqueles que, no passado, não colaboraram para a chegada do governo socialista ao poder devem ser severamente punidos. Não por revanchismo, é claro que não, mas sim porque a sua hesitação em apoiar o todo-poderoso partidão causou miséria e sofrimento a incontáveis pessoas. Percebe-se, portanto, que o desenvolvimento do experimento teórico do basilisco de Rocco reflete, item por item, a chegada e a instalação de um governo socialista no poder, com a diferença de que, como nos ensina Hayek, nenhum governo, ao contrário do hipotético basilisco, possui o controle de toda a informação dispersa na sociedade, o que implica dizer que suas decisões, na totalidade dos casos, serão no mínimo ineficientes, com um grande potencial para serem verdadeiras catástrofes. Por outro lado, a ética libertária é completamente diferente do experimento do basilisco de Rocco e também do socialismo. Tanto essa inteligência artificial quanto todos os governos socialistas na história humana tiveram e ainda têm por objetivo supostamente promover o desenvolvimento social e econômico da humanidade. O libertarianismo, porém, não possui objetivos, não tem um fim determinado. Ele apenas estipula a forma mais ética, correta e aceitável de se viver em sociedade, utilizando como fundamento o conceito da propriedade privada. Dessa forma, o libertarianismo não se preocupa com o desenvolvimento humano, com o enriquecimento da sociedade ou com o que quer que seja, porque tudo isso são consequências de determinadas atitudes e não o meio pela qual elas se realizam. A ética libertária se foca apenas no meio, na atitude dos indivíduos, independente das razões apresentadas. A ninguém é dado o direito de iniciar agressão contra outros indivíduos e sua propriedade privada. Por experiência histórica, sabemos que quando esses parâmetros são respeitados, a humanidade experimenta um elevado grau de desenvolvimento social.
social e econômico. Mas não é por isso que o libertarianismo existe. Ainda que a humanidade pudesse se desenvolver com ainda mais velocidade e eficiência, caso estivesse escravizada por uma inteligência artificial ultrapoderosa ou por um governo tirânico, isso não mudaria o fato de que, do ponto de vista ético, tal decisão é um erro. A liberdade dos indivíduos deve ser sempre respeitada, ainda que isso não represente qualquer grau de desenvolvimento humano. Não existe tragédia maior para a humanidade do que indivíduos que se julgam tão superiores do ponto de vista moral e intelectual que seus semelhantes humanos, a ponto de considerar a possibilidade de que a humanidade se desenvolveria melhor e mais rapidamente caso estivesse presa a correntes. Por trás de toda defesa do desenvolvimento social e humano reside um genuíno desejo de controlar a humanidade com mão de ferro, e não importa se tal desejo parte de uma inteligência artificial futurista ou de um governo socialista. Somente a ética libertária valoriza aquilo que realmente importa, a liberdade do ser humano. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por Donda e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!